Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e aqui a gente vai estar aqui analisando mais uma edição da Shonen Magazine, a edição 45. Eu irei aqui falar um pouquinho sobre como é que foi aí distribuído os mangás na revista, né? E o que isso pode afetar a sua popularidade. Já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, como sempre, é muito importante isso, para saber que vocês estão gostando do vídeo e também ajudar o canal a crescer. Sua ajuda é muito importante. Enfim, nessa edição tivemos como capa o Shangri-La Frontier promovendo o seu anime, a segunda temporada, que tá em exibição já, né? Inclusive, a animação tá muito boa. As páginas coloridas, né? Ou a página colorida, né? Foi para o mangá Galaxias. Ele ficou aí com página colorida como um destaque. Voltando aí do seu hiato, né? O autor ele tá com alguns problemas com respeito à adaptação da periodicidade semanal. Existem algumas especulações que talvez o autor ele possa ser transferido. Até então, são só especulações mesmo, nada confirmado. Algumas pessoas falam isso, que talvez seria melhor para ele, mas existem muitas questões aí, né? E vamos ver como é que vai ficar aí, se vai ter uma melhora, se não vai ter, se o mangá depois dessa pausa vai cair, não sei, eu vou ter que esperar mesmo. Mangás novatos, temos o Yomen Connect, só semana que vem a gente vai ver a primeira posição em toque do mangá. Ausentes nessa edição tivemos o Kanan-sama, o Fumetsu no Natae e o Hajime no Ippo, e em ato o Ahiro no Sura, como sempre. Agora, ranqueado na revista, teve aí 19 mangás. A última posição foi o Love Forte, que está praticamente estagnado nas últimas posições, já mostrando o que a Magazine mesmo não tem nenhum interesse no mangá, no caso. Então, provavelmente o mangá vai ser cancelado, não se sabe quando, né? Não foi confirmado nada, nenhuma data, mas acho que é uma questão de tempo até isso acontecer. A 18ª posição encontramos o Amagami-san, que sendo completo oposto, né, porque o mangá tá com anime em exibição agora, e eu acho que o mais interessante ou mais lógico seria o mangá ele receber as primeiras posições. Não foi esse o caso. Semana anterior, na edição anterior, ele recebeu uma posição alta, acho que até capa, né, foi destaque na revista, então foi algo muito bom, mas aqui em contrapartida ficou nas últimas posições. Acredito que isso vai mudar com o tempo. A Magazine ela faz muito esse rodízio de mangás, parte de cima, parte de baixo. Não influencia tanto, né? A Amagami-san até então não teve um crescimento tão grande no mangá, algo tão relevante em questão, desde que o anime saiu, né? Não teve um boost tão relevante. Então, por enquanto, ele tá mais tímido em questão de crescimento desde da estreia do anime. Mas vamos esperar aí, né? Só tá começando, então vamos ver se com o tempo isso vai melhorar um pouco mais. A 17ª posição encontramos o Gashakuta. Não tem muito que a gente poder falar aqui. Continua a mesma coisa, sem nada relevante pra gente poder então comentar. De qualquer forma, outro que tá a mesma situação também é o Sentai da Chicago. Sem muita coisa que a gente poder falar também. Sentai da Chicago, ele tá com um volume novo estreando agora, né? Essa semana estreou. E assim que puder, vou falar aqui quanto que ele vendeu nessa primeira semana de vendas. Não só ele, também teve o Amagami-san. Então são dois mangás aí bem interessantes aí pra gente analisar já na próxima semana, então já fiquem ligados aí. Por isso que é importante você estar acompanhando o canal para você não perder nenhuma novidade. Mas enfim, não tem nada aqui interessante pra gente poder falar. Mas na 15ª posição encontramos o Akabane Honeko. É interessante como que o mangá teve uma crescente de vendas desde os últimos meses, né? Isso é muito bom e deu um pouco mais de moral pro mangá. Mas ainda continua a mesma questão, que o mangá logo vai se encerrar. Ano que vem provavelmente vai se encerrar. É uma certeza praticamente, né? Então, Akabane Honeko vai se encerrar ano que vem. Pelo menos ele vai se encerrar um mangá um pouco mais relevante, porque de início parecia só... Mesmo o mangá ele conquistado um pouco de público, ele não era assim um mangá tão relevante. Ainda continua sendo bem pequeno em relação a muitos outros, mas pelo menos ele conseguiu conquistar um pouco mais de público. Isso, pelo menos, ao meu ver, né, deu um pouquinho de moral para a obra. A 14ª posição encontramos o Kanojo Okarishimasu, que continua aí sem previsão de fim. Eu acho que vai durar bastante tempo. O autor ele pode prolongar quanto tempo ele quiser, né? A única parte ruim é, por exemplo, porque a obra é um romance. Enrolações e romance é algo que não dá certo, né? Pelo menos se for feito de mau jeito. E o que normalmente são feitos. Normalmente enrolar em romance não dá tão certo. Quando é, por exemplo, uma obra de ação, os autores eles conseguem encaixar, quem sabe, um personagem aqui, um arco interessante, e consegue esticar um pouco mais certas coisas, que de certa forma, se bem desenvolvido, fica até interessante. Mas em romances as coisas enrolar demais, pelo menos ao meu ver, fica algo bem chato. Não sei como é que tá Kanojo Okarishimasu, porque aí já tá com quase 350 capítulos
não sei o que o autor ele tem tanto aí apresentado nessa obra que fez a obra esticar por tanto tempo assim e prender os leitores por tanto tempo assim. Existem muitas obras de romance que sim são longas, mas eu não sei se questão de qualidade é a mesma coisa. Mas enfim, né? Isso aí é uma outra questão, eu não vou ficar abordando aqui. Mas de qualquer forma, quando eu quero Shimasu é outro que está com volume lançando nessa semana, nesse mês, então vou falar sobre ele na próxima semana. A posição de número 13, encontramos o Bajun no Orum, posições normais, normalmente ele se encontra por aqui, nada tão relevante para se falar. Também está com volume novo, se não me engane, aí eu já não lembro também, mas ele continua com vendas de certa forma um pouco mais baixo, crescimento um pouco mais tímido, mas pelo menos continua tendo alguma coisa, né? Para a posição de número 12, encontramos o Kakuno Inazuki, que está perdendo aí a sua posição dos romances mais vendidos, né? Continua sendo um romance muito popular na revista, mas Megami ele tá conseguindo ultrapassar ele. E faz todo sentido, né? Porque eu acho que eu já cheguei até a falar isso em algum vídeo. O Megami, ele tá com anime exibição, ele tá começando a crescer um pouco mais o seu hype, pelo menos melhorando um pouco mais a popularidade da obra. O Kakuno Inazuki faz um tempo que ele tá parado, mas vai ter um anime, né? Vamos ver se isso vai melhorar aí no ano que vem. Mas aí, por enquanto, o Megami ele tá aí crescendo. Isso pelo menos tá dando resultado. Isso é muito bom. Inclusive a Magazine tá dando bastante atenção, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas Kakuno Inazuki, mesmo assim, continua tendo um bom destaque na revista. Essa semana acabou que não recebendo uma posição tão alta quanto ele recebe normalmente, mas continua tendo uma certa importância na revista. Agora a posição de número 11, encontramos o Yo-Yo Sensei. Mesma coisa de sempre, né? Posições ok, uma popularidade bem ok. Pelo menos o pessoal que gosta de um bom fanservice aí deve estar amando a obra. Então, pelo menos não tem nada para reclamar, né? Enfim, vamos só passar adiante. A posição de número 10, agora encontramos o Urotsuku Monochrome, recebendo a sua primeira posição em Tóquio, né? Capítulo 8, a obra já tá aí. Ok na revista, né? Recebendo uma posição mediana. Acredito que o mangá ele tem um certo potencial para sobreviver. Ainda vamos ter que ver as vendas do mangá, do volume 1, né? Que inclusive tá em lançamento. Então, qualquer coisa eu vou estar aqui falando aqui no canal. Mas acredito que sim, o mangá tem um certo potencial para sobreviver. Não acredito que de início o mangá ele vai receber números tão grandes, mas acredito que vai ser o suficiente para a revista começar a apostar no mangá. Mas de qualquer forma, o Urotsuku Monochrome até então tá ok, né? Um toque ok, posição ok, né? A nona posição foi o Ao no Miburu com anime em exibição agora. Vamos ver se vai ter algum aumento aí em vendas, vai ter alguma alteração na sua popularidade. Por enquanto não teve nada relevante, nada que a gente possa comentar. Então, por enquanto, o Ao no Miburu permanece a mesma coisa, nenhuma novidade aí. A oitava posição foi o Mayonaka Return, também outro mangá que não teve nada, inclusive é uma obra que, pelo menos ao meu ver, tem potencial para crescer ainda mais. E vamos ver se isso vai melhorar com o tempo, né? O volume mais recente aparentemente não teve tanta alteração em vendas, mas vamos ter que esperar para ver mais resultados. O Mayonaka é um dos novatos que eu vejo que tem bastante potencial, mas com o tempo ainda, né? Isso são coisas que é uma popularidade que só no futuro a gente vai ver, quem sabe aí, crescendo ainda mais. A sétima posição, encontramos o Blue Lock. Muitas coisas que a gente pode falar aí, principalmente com respeito à animação. Sei que tem muita gente falando mal, falei um pouquinho sobre isso na review de vendas que eu fiz nessa semana. E repito a mesma coisa, né? Eu não tô acompanhando o Blue Lock, eu não assisto o anime de Blue Lock, e por isso eu não posso falar nada com respeito a isso. Tudo que eu vejo é só coisas que vêm da internet, né? Alguns cortes aqui e acolá, mas eu não vejo a obra. Mesmo assim, dá para saber o que tá acontecendo, tudo isso, né? Independente disso, a obra tá em lançamento ainda, o anime tá em lançamento, e vamos ver como é que isso vai ficar no futuro, se vai ter pelo menos algum episódio aí mais um pouco bem animado. Mas enfim, por enquanto, pelo menos em questão do mangá, até onde eu sei, não teve tanta alteração, não teve algo relevante que a gente possa comentar. Mas de qualquer forma, mesmo assim, Blue Lock é e continua sendo até então o maior mangá em popularidade na revista. A posição de número 6, encontramos o Battle Scratch recebendo posições altas, né? E semana passada foi a mesma coisa, e talvez seja o que eu falei na semana anterior. O mangá tá recebendo posições boas para, quem sabe, fazer com que chame a atenção de alguns leitores. Mas eu acho que vou bater o martelo para sua decisão final sobre a permanência ou não da obra quando sair o seu volume 1, que acredito que entre novembro ou dezembro pode sair. A gente vai ter uma definição aí sobre a permanência ou não do mangá. Acredito que o mangá não tem chance
mas a gente vai ter que esperar para ver, para a gente tirar realmente as conclusões aí com respeito à obra. A posição de número 5, encontramos o Kuroyama Medaka. Eu falei no vídeo anterior que o anime ia estrear nessa temporada aqui, né? Mas não é só em janeiro. Foi uma confusão aí que eu teve, muita obra aí que eu acabo esquecendo aí as datas, tudo. Mas Kuroyama Medaka é só na próxima temporada aí, em janeiro, no ano que vem no caso, né? Tudo aí mesma coisa, tudo próximo aí. Mas vamos ver se isso vai fazer a obra popularizar um pouco mais. Por enquanto, permanece a mesma coisa. Para a posição de número 4, o Kaijin Fugeki recebendo uma ótima posição. Inclusive seu volume 1 vendendo muito bem. Foi lançado já faz alguns meses, né? E mesmo assim até então o mangá continua tendo vendas até muito boas. E isso mostra que o Aoba tá conseguindo se popularizar. Não é algo tão grande, né? Não são números tão grandes, mas pelo menos são números que fazem o mangá se destacar um pouco mais, dão um pouco mais de atenção pro mangá. E quem sabe aí motiva os editores a promoverem mais a obra. Isso pelo menos são coisas boas, né? Que a gente falou que tem potencial para permanência na revista. E eu recomendo também a leitura porque a obra é muito boa. A terceira posição agora encontramos o Seitokai Nimonaru. É um dos mangás que mais vem vendido na revista. Mangás que não tem anime, é o que mais vem vendido, né? Então é algo muito bom. Eu acho que Seitokai, como eu já vim falado muitas vezes, tá precisando receber uma adaptação anime. Mas vamos ter que esperar aí. Por enquanto, mesmo assim, o mangá tem sim uma boa popularidade. E a segunda posição, Mokushiroku no Kisha, que também recebe ótimas posições, tem uma ótima popularidade. O anime está em exibição atualmente, então tá tudo aí, não diria mil maravilhas, mas tá pelo menos fazendo a sua parte e eu acho que pode sim aumentar ainda mais a popularidade. Mas a primeira posição foi o Megami no Café Terraço. Como eu falei, o mangá tá recebendo uma boa atenção pela revista, tá promovendo muito bem a obra e a obra tá conseguindo entregar alguns números interessantes e que eu acho que só vai aumentar com o tempo. Então o Megami, ele sim tem um grande potencial no futuro ainda, pode alcançar números muito bons, mas vamos ter que esperar para ver. Até então, até onde eu sei, não foi anunciada uma terceira temporada do anime, mas eu acho que se tudo der certo, é a questão de tempo ainda até a gente ter um anúncio oficial. Mas aí é só o tempo, né, pra gente entender tudo isso. Tem muitas obras aí que estão apostando no anime que tá chegando, então muita coisa pode mudar pro ano que vem. Mas enfim, para a próxima edição teremos aí a capa da revista UAU no Miburo promovendo o seu anime, e as páginas coloridas serão para o Kuroyama Medaka, para o Yo-Yo Sensei e para o Irotsuku Monochrome. Semana que vem, na próxima edição, eu vou estar comentando sobre essa aqui. Então, se você quer ver, então se inscreva para você ser notificado quando esses vídeos saírem. E deixa o seu like aqui também, porque isso vai ajudar muito o crescimento do canal e assim outras pessoas também possam estar acompanhando. Então, de qualquer forma, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.